E representando também a Federação Espírita Catarinense, nós temos aqui conosco hoje o senhor Olenir Teixeira, que atua como colaborador na Sociedade Espírita de Joinville desde 1977. Ocupou a presidência da Sexta URI, União Regional Espírita, e depois a presidência da Federação Espírita Catarinense entre os anos de 2008 e 2016. E colabora hoje com a vice-presidência de União e Unificação da FEC. Por favor, senhor Olenir. Muito boa noite, companheiros, irmãos. Também em nome da Federação Espírita Catarinense, saudamos esta casa, saudamos a União Regional Espírita, a terceira União Regional Espírita, que tem sede em Laguna, mas o presidente é daqui, né? Não importa. E parabenizamos a todos os trabalhadores desta nova casa. Faremos, dentro das nossas possibilidades, junto à vice-presidência de União e Unificação, faremos o possível para que esse trabalho se amplie cada vez mais. Permitam tecer algumas palavras. Eu sei que vocês estão cansados, né? Já tem gente dormindo ali. Calma, calma. Eu não vou falar mais do que 1h30. Eu quero dizer a vocês o seguinte: contar um caso, contar um fato, contar uma realidade que aconteceu, um fato que aconteceu logo após o lançamento da primeira obra da codificação espírita. Logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, que nós sabemos foi no dia 18 de abril de 1857, o senhor professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, já utilizando o cognome, o apelido de Allan Kardec, fato que começou no dia 18, com esse apelido. Já utilizando esse apelido, deliberou então ele reexaminar toda a obra. Afinal, a obra tinha saído com 502 perguntas e respostas respectivas dos espíritos e algumas pequenas notas escritas pelo próprio professor Rivail, Allan Kardec. Era necessário, portanto, que se revisse, fosse feita uma revisão nessa obra, uma análise, verificar se não havia alguma coisa a mais a ser acrescentada. Algo que precisasse Kardec, ou Hippolyte, ou o professor Rivail, sabia perfeitamente que existiam alguns grupos familiares interessados mais, claro, na manifestação fenomênica, nos fenômenos mediúnicos. E nesses grupos familiares, muitos ali em Paris, e espalhados pela França, espalhados pela Europa, espalhados até pela América, ele sabia que nesses grupos poderia haver alguma coisa, alguma comunicação a mais que pudesse ser acrescentada na obra básica.
Então reuniu. Primeiro mandou um telegrama, ou carta, ou manteve contato direto, não sei, com aqueles grupos que ele pôde. Manteve contato para que mandassem a ele, de preferência centralizando nele, toda a comunicação que fosse recebida nesses grupos. E ele próprio faria essa análise em sua residência, toda terça-feira, junto com outros amigos, poucos amigos, dentre os quais ele convidou o Sr. Dufault. O Sr. Dufault que era pai da senhorita Hermance Dufault. Hermance Dufault foi a que mais auxiliou o professor Rivaio durante a primeiro lançamento da obra, primeira edição da obra. Então, com a presença do Sr. Dufault e com a presença da filha dele, Hermance Dufault, e alguns amigos mais, ele faria essa análise. Hermance Dufault serviria também como intermediária, porque ela recebia o espírito de São Luís, que depois, mais tarde, foi considerado o mentor espiritual da instituição básica de estudos espíritas de França. Pois bem, esse fato aconteceu ali na residência de Kardec, vamos chamar Kardec, e eram poucos amigos. Mas ele tinha certeza de que alguma coisa mais teria que vir. Os amigos começaram também a trazer outros amigos, amigos dos amigos. 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, numa sala de 4x4, né? Kardec viu que não era mais possível. Ele admitia, aceitava esses amigos, mas era preciso alguma coisa maior. Era preciso crescer alguma coisa. E as comunicações estavam chegando. Comunicações chegando, estudo fazendo. Ali Kardec criou pela primeira vez o primeiro grupo de estudos espíritas do planeta. Primeiro grupo de estudos espíritas foi ali, na residência de Kardec, junto com esses amigos. Mas como eram muitos, o que fazer? Precisava instituir um lugar adequado. E para um lugar adequado precisava autorização. Precisava autorização da polícia, do prefeito da polícia. Precisava autorização do governo. Estávamos na época napoleônica. O nosso irmão Milton lembra bem, e eu lembrei a ele hoje ainda, desse general que o ajudou, um general que o auxiliou, mantendo contato diretamente com as autoridades governamentais de França e de Paris, para que saísse logo a autorização para a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E realmente aconteceu. No dia 1º de abril de 1858, foi criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Instalada no Palácio Real, ou Palais Royal, né? na galeria Vaulois, né? Perdoem a pronúncia francesa, eu não sou francês, né? Não sei falar francês, só sei dizer bom dia. Bonjour. Né? Muito bem. Foi criada com auxílio do próprio general e também do Sr. Dufault. O Sr. Dufault tinha amizade com o prefeito de polícia e conseguiu essa autorização para que funcionasse a primeira sociedade espírita de Paris. Do mundo. Se ali foi criado, na casa dele foi criado o primeiro grupo de estudos do planeta,
no Palácio Royal, foi criada a primeira instituição, primeiro centro espírita do mundo. E a partir daí, o senhor Allan Kardec começou a chamar os outros grupos de centros. Fossem quais fossem, seriam sempre centros. Criou a palavra centro. Nós perguntamos muitas vezes, por que centro espírita? Centro, porque é convergência. Centro, convergência de espíritos. Centro, convergência de informações, de esclarecimentos, de luz. Convergência de luz. Todo centro é uma convergência de luz. Acima de tudo. Criado. E logo em seguida criou-se a Sociedade Parisiense, Sociedade de Estudos Espíritas de Lyon, Sociedade de Estudos Espíritas de Sens, Sociedade de Estudos Espíritas de Bordeaux e outras mais que se espalharam o mundo afora. Mas havia um plano de Deus, acima de tudo. Um plano elaborado pelo Criador e que não podia ser deixado de lado. A França foi escolhida ali como sede inicial pelas circunstâncias. Ali haviam renascido inúmeros filósofos, cientistas. França, Paris era a capital cultural do mundo. Tudo que saísse de Paris era o mais importante. E o espiritismo não devia ficar lá. Como disse um amigo meu, Alberto Almeida, numa das suas palestras, brilhantes palestras, disse: a nave do conhecimento espírita, que tinha como destino outro, teve que fazer um pouso de reabastecimento em Paris. Simplesmente pousou, reabasteceu, e quando estava reabastecido, passou a outro, ao seu destino, ao seu objetivo. Esse objetivo é o Brasil. Era e é o Brasil. O Brasil se preparou também para receber isto pouco a pouco. Logo depois da codificação, depois de lançada a segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1019 questões, 1018 ou 1019, não importa, é o dobro daquela primeira edição, exatamente porque de todos os centros, de todos os grupos, de todas as reuniões familiares, comunicações que ali estavam. Depois disso, o Brasil seria a sede do Espiritismo no mundo. E realmente foi. Cria-se aqui a Revista Reformador. Cria-se, antes disso, cria-se um jornal chamado Eco de Além Túmulo. Criam-se as instituições espíritas as mais diversas. Federação Espírita Brasileira surge no cenário nacional com uma organização adequada, fortalecendo o movimento espírita. O que Kardec imaginava que seriam cerca de 1000 centros pelo mundo, na época, só no Brasil nós temos perto de 15.000. 15.000 centros espíritas. 15.001 hoje. Por isso nós apresentamos os nossos parabéns a ele, que realmente vai fazer parte, vocês vão fazer parte desse processo, dessa organização federativa, que começa no Centro Espírita e vai até o Conselho Federativo Nacional, a Federação Espírita Brasileira, passando pelo Conselho Regional Espírita, pelo Conselho Regional Espírita, pela União Regional Espírita, pela Federação Espírita Catarinense, pelo Conselho Espírita Estadual, Conselho Estadual, Conselho Federativo Estadual, perdoem, e indo na direção da Federação Espírita Brasileira.
O Conselho Federativo Nacional, hoje, criado em função de um documento chamado Pacto Áureo, em 1949, Conselho Federativo esse que começou a funcionar em 1º de janeiro de 1950, é o organizador do movimento doutrinário no Brasil. Doutrinário. E nós aqui estamos, hoje, fazendo parte desse processo doutrinário. A organização federativa é uma via de duas mãos, que vai do Centro Espírita para a Federação Brasileira. Qualquer pessoa, qualquer espírita, qualquer estudioso pode apresentar sugestões e planos a serem levados para cima. E que desce com orientações. Nós temos manuais orientativos para todas as áreas de trabalho. Para a área doutrinária, para a área da mediunidade, para a área da assistência social, para a área do atendimento fraterno, enfim, para todas as áreas, para a infância e juventude, para todos. Então, estamos contando esse fato a vocês, porque hoje, a partir de hoje, com o certificado em mãos, na verdade, a partir do dia em que foi aprovado pelo Conselho Federativo Estadual este centro, para ser filiado ao movimento espírita, a partir daquele dia, vocês fazem parte dessa organização federativa. Colaborem, continuem colaborando, com ideias, com orientações, com sugestões, para que o movimento espírita cada vez mais seja consciente e cresça. Parabenizamos esta casa, parabenizamos vocês, porque o Livro dos Espíritos e toda a codificação espírita está aí para ser estudada, examinada, pensada e vivenciada. Vamos vivenciar essa codificação. Parabéns a todos vocês.